Boa noite, campuseiros, boa noite, campuseiras e boa noite, campuseiras. Eu sou o Rodney e, assim como eu, temos aqui no nosso público muita gente que é jovem e também é nerd. Sabendo disso, está aqui conosco o pessoal do Jovem Nerd, que eles vão bater um papo com vocês sobre podcasts. Fiquem ligados. Para começar, a gente começa? É assim? É isso? Tá no ar? Toda live começa assim? Tudo bem, gente? Landa, nerds! Azaghal, sim, nós estamos na Campus Party que a gente faz... Puta! E não... Que triste. Não é? Mas saudades. Que mundo que a gente tá vivendo. Exatamente. Verdade, faz cara. em casa! É isso aí, gente. Estamos aqui na Campus Party Digital. Muito obrigado, Digital Edition. Obrigado por trazer a gente aqui. Estamos aqui para falar um pouquinho de podcast com vocês. Saudades. Lembra quando a gente gravava a leitura de e-mail na Campus Party? Era muito Caraca, maneiro, a gente já editou podcast. Editamos lá nas mesas da Campus Party. Sim. Não é, galera? Gravamos depois a gente gravava e já ficava mais caótico. Exato. Nossa, cara, a gente já gravou leitura de e-mails e a gente já teve, inclusive, Nerdcast Live com a Petrobras, mais de uma vez. É verdade, lá na Campus Party. No Cubo, que eles faziam. Já lembra de que uma vez a gente conseguiu viabilizar, junto com o pessoal da Podosfera, um cubo de podcast. De conteúdo, de podcast, foi muito maneiro, cara. Olha, muito legal. Só boas memórias. Estamos lutando pelo podcast, muito antes dele vir para o YouTube. Mas olha, o podcast, de fato, ele vem se transformando muito durante todos esses anos, né? E a gente está vendo agora uma nova expressão de podcast e tal, e é muito maneiro ver como essas coisas são vivas, porque, enfim... formato é uma parada que você vai experimentando, claro. Né? Todo mundo vai experimentando. A gente, quando começou lá em 2006, a gente tinha só na cabeça que era uma forma de a gente gravar nossas conversas. Era exatamente isso. E aí a gente, vamos para... E hoje, no formato atual, meio que tenta se resgatar essa ideia. Mas aí a gente, quer dizer, tudo bem, a gente tem esse formato de conversas, dividido em blocos e tal, mas quando a gente não digo nem no nosso formato, eu digo no formato MesaCast, a gente chama de MesaCast. Sim, mas é uma conversa, exatamente. Sim. Mas que é a parada que é a conversa de pessoas que descontraíram. Não, já que a gente está falando disso, vamos tirar, como é que chama? Tirar o elefante da sala? O elefante branco? Qual é o elefante? O elefante branco? É um elefante branco. A parada do elefante é elefante branco. Por que o elefante é branco? Ele é raro? Porque ele chama muita atenção. Um elefante branco. O rosa chama mais. Ok, pode ser. Pode tirar o elefante rosa. O jotalhão? Chama mais atenção ainda. O elefante Se você botar um elmo de chifre no jotalhão, ele vira um Loki. Tá bom. Ok. Vamos tirar. Localhão. Vamos tirar. Nossa, mãe. Tá bom, então eu tiro o jotalhão. Localhão da sala. Qual é? Jocalhão. Jocalhão. Nossa, tá bom. Não, o que eu vou falar é o seguinte: muitas pessoas, quando eu abro caixa de pergunta nos stories, perguntam sobre podcast. Uma vez eu abri uma caixa só para responder sobre podcast. E as pessoas perguntam. Outro dia eu recebi uma pergunta que era assim: esse novo formato de podcast em vídeo vai acabar com o podcast em áudio, né? E a resposta que eu dei para essa pessoa foi: o teatro, a televisão acabou com o cinema? Não, desculpa, o contrário. O cinema acabou com o teatro? Não. A televisão acabou com o rádio? Não. Então, não vai acabar. São formatos diferentes com até formas de uso diferentes, né? Exato. E acho que às vezes as pessoas não conseguem entender e não conseguem perceber isso. Acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. Porque nós conhecemos muito bem o podcast em áudio, o Nerdcast, no caso, e as suas vantagens, né? E quando a gente estava migrando para o vídeo, né, e criou o nosso canal do YouTube, a gente não queria pegar o que a gente já fazia em áudio e simplesmente transformar para vídeo, né? Mas uma das principais vantagens que eu vejo do podcast em áudio, que a gente vai chamar de podcast, e quando a gente estiver falando de podcast em vídeo, a gente vai chamar de MesaCast, para ficar mais fácil de se comunicar, porque é um padrão atual, né? Mas é criado lá pelo Joe Rogan, né?
Não. Foi antes? Então. Pelo Jô Soares, aí... pelo David Letterman. Antes disso, o que eu quero dizer é porque o Joe Rogan foi o hub de influência para toda uma geração agora de podcast. Mas o próprio Joe Rogan, ele vem de influências mais antigas ainda, como Howard Stern, que é o cara que faz isso na rádio há muito tempo, desde os anos 90, né? Então ele tem esse formato e aí senta lá na frente dele um monte de celebridade, tal, não sei o quê. Então, enfim, mas como todo formato, ele vai nascendo de inspirações, né? Mudando de mídia. E mudando de mídia, exatamente. Ele tá no YouTube acaba sendo mais acessível. Exatamente. Mas não é só isso, e a gente vai falar um pouco sobre... Acho legal a gente falar um pouco sobre isso, mas eu vou falar rapidamente, nós vamos falar das vantagens do podcast de áudio. Sim, primeiro, é o nosso formato. Uma vantagem desse formato é que ele é muito acessível. Sim. Muito acessível. Você, para fazer um podcast de áudio, você às vezes não precisa nem de um microfone. Você consegue que as pessoas todas gravem, por exemplo, por celular. A gente já fez isso. Né? Muitas pessoas que gravam o Nerdcast gravam usando o celular. Usando o celular assim. Porque dependendo do seu aparelho, a qualidade da conexão é melhor do que um fone de ouvido ou que um fone de notebook, por exemplo. Então você não precisa ter um equipamento especial. Certo. Você precisa ter algum equipamento. Claro, você tem que ter conexão com a internet, caso você vá gravar remotamente. Sim. Ou você tem que ter pelo menos um microfone bom ou um celular que fique no meio das pessoas, que vá gravar aquele grupo de pessoas que esteja junto, por exemplo. Mas além disso, ele é muito prático, no sentido de você poder gravar com qualquer pessoa do mundo. É isso. Né? Porque você não precisa estar no mesmo lugar para gravar um programa de áudio e ter a sensação de que está todo mundo no mesmo lugar. Né? Enquanto um MesaCast, para ter essa sensação, tem que estar todo mundo no mesmo lugar. Né? Quando você tem uma conferência em vídeo onde as pessoas estão em janelas diferentes conversando, já não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem a mesma dinâmica. Não é. Tem muito delay, né? Então, por isso que esse formato MesaCast, que a gente chama de MesaCast, tem essa dinâmica e funciona muito bem. As pessoas gostam de ver. Funciona porque quando as pessoas estão ali, um de frente para o outro, o papo, né? Ele vai rolando. É interessante. Sabe? Mas outra coisa que também torna o podcast acessível, além do baixo custo de equipamento e da facilidade de gravação com pessoa em qualquer lugar do mundo, é a facilidade de consumo. Sim. Porque no MesaCast, se o seu objetivo é consumir a mídia conforme ela está sendo entregue para você, você só precisa ouvi-la. Tá. Certo? E aí você consegue ouvir no site que a pessoa está disponibilizando ou na maioria dos agregadores que existem por aí, que são gratuitos. Então você vai pagar só uma conexão, é isso, né? Só conexão de internet, e vai gastar uma banda reduzida por ser um arquivo de áudio, não um arquivo de vídeo. Certo? Já um MesaCast, que é um programa em vídeo, se você for consumir ele conforme ele está sendo entregue para você, você tem que consumir assistindo, certo? O quê? Numa primeira instância. Na live, é isso? Ao vivo? Ou depois. Mas se você pensar que esse produto ele é concebido para ser assistido, claro, ouvido, mas assistido, afinal ele tem câmeras, mais de uma, né? Às vezes 3. Sim, né? Você tem que consumir ele assistindo. Essa é a ideia principal, né? A forma primária, vamos chamar assim, de consumo. E nesse caso, você tem que assistir no YouTube, por exemplo. Né? Ou em outra plataforma de streaming, você tem que estar olhando para ele. Você, muitas vezes, não vai estar fazendo outra coisa. O podcast, diferente do MesaCast, pode ser consumido enquanto você está fazendo outras coisas. Quando você está lavando louça, dirigindo, malhando no transporte público, você só precisa de um fone de ouvido e está acontecendo. Mas você pode escutar o MesaCast. Então, mas eu sei que pode, eu vou chegar lá. Mas a questão que eu trago o produto é concebido para ser assistido. Sim. Pode ser ouvido, câmeras, mas você vai perder parte da dinâmica. Que é as pessoas conversando, as expressões. Enquanto, por exemplo, o Nerdcast, vou dar o exemplo do Nerdcast. A gente edita o Nerdcast para ele ficar dinâmico e você ouvir ele seja interessante e não seja chato. Né? Então, quando você está conversando assim como nós estamos, ou quando as pessoas estão fazendo o MesaCast, mesmo que em algum momento não esteja num ritmo de Nerdcast, por exemplo, de conversa super dinâmica e tal, a interação das pessoas, a forma como elas estão se comportando, o cara bebendo, o cara comendo,
Isso transforma aquele papo. Papo, entendeu? Muda a dinâmica do papo. Você não tem a expectativa que é só áudio, porque o vídeo te dá um suporte a mais. Sim, te dá para você. Sim, com certeza. E aí, quando você pensa na forma secundária de consumo de um MesaCast, é só ouvi-lo, como você falou. Você pode estar com o YouTube aberto e estar fazendo outra coisa. Aí você perde essas paradas. Então, se você quiser só ouvir e for só pelo YouTube, você já tem uma dificuldade. Não dá. Se você estiver no transporte público, você não tem como pegar o seu celular, desligar a tela, botar no bolso, a não ser que você pague. Se você pagar aquela assinatura do YouTube, você pode ter que fazer isso. A não ser que o produtor esteja disponibilizando em outras plataformas. Em outras plataformas você pode baixar. Mas aí você tem um problema, na minha visão, que você tem um programa que perde o suporte visual e que fica mais lento e perde ritmo. Entendi. Porque você perde uma das pernas de sustentação daquela mídia. Sim, é tipo o Pedro Bial, que tem aquele programa dele de entrevista, que eles começaram a fazer um podcast. Exato. E aí tem umas horas que eles ficam mostrando as coisas na tela. Exatamente. Tá vendo isso aqui? O Jô Soares era assim. Não tô vendo. O Jô Soares, ele era transmitido ao vivo. Na rádio. Ao vivo. Na rádio CBN. Acho que era CBN, né? Isso. Quando ele transmitia na Globo, ele transmitia na rádio. Era simultâneo, não era ao vivo, né? Simultâneo. E eu muitas vezes ouvi o Jô na rádio perdia, né? E era diferente. Porque, às vezes, a piada, por exemplo, no caso do Jô Soares, a piada tá no rosto, tá na forma que ele olha para a pessoa, tá na reação física. Sim. E isso você no áudio não tá ouvindo. Então, ou você elimina ou você traz elementos para que isso funcione só no áudio. Então, e essa questão de adaptação para outra mídia, que é só áudio, eu não percebo ainda. Né? A pessoa só pega aquela conversa e passa para outra plataforma. É ruim, não é? São só diferenças de formatos, no final das contas. Sim, mas o fato é que no final tudo é podcast. Tudo é podcast. É podcast. Mas eu quero destacar um diferencial que existe dos MesaCasts em relação aos podcasts. Que são os cortes. Sim, os cortes, exato. Né? Essa é a ideia que é revolucionária para esse modelo de podcast. Sim. Porque você faz um papo ao vivo, onde a pessoa acompanha ao vivo e assiste e muitas vezes interage. E depois, como você não edita num todo, como a gente faz, por exemplo, muitas vezes a gente tem Nerdcast. O Nerdcast dessa semana sobre Loki, ele teve 3 horas de duração. Foi uma conversa de 3 horas e que na edição virou 2 horas e pouco, mais os e-mails. Ficou com um programa de 2 horas e meia. No caso de um MesaCast, se fosse um MesaCast, a gente teria publicado o programa na íntegra, teria feito ele ao vivo. E aí... E a gente teria pegado alguns highlights e teria transformado em cortes. E isso despertaria o interesse das pessoas por alguns momentos daquele programa e poderiam levar elas a assistirem o programa inteiro e conhecerem o nosso canal, por exemplo. O que acontece muito também, e que a gente percebe, é que esses canais de corte se proliferaram, e eu estou muito orgulhoso de ter falado essa palavra de primeira. Foi mais devagar, mas falou. Não é? E passaram a usar o clickbait para atrair. Né? Tem muitos canais de corte, sem ser os oficiais, tem muitos canais de corte. É verdade. Onde muitas vezes eles colocam frases completamente fora de contexto, frases às vezes que nem são ditas, ou são ditas, mas era um exemplo que não se aplica. Parada, né? Já cliquei em vários. Clickbait. Então, mas de qualquer forma, o mercado do YouTube está se transformando nesse sentido. Sim, com certeza. É interessante analisar e entender o que está acontecendo ali. Sim, com certeza. Mas, assim, uma parada, acho maneiro de, tipo assim, tudo na internet, nas mídias, são questão de experimentação e ver se pega, entendeu? Por exemplo, e dentro do próprio podcast, dentro do próprio Nerdcast, que sempre teve esse formato de uma conversa de áudio que a gente edita e corta e tal, não sei o quê, para ficar mais dinâmico, botar música, etc., separa em blocos, né, para que a atenção, né, porque aquele negócio de você ficar prestando atenção 15 minutos e você perde a atenção e tal. Então, e muitas vezes a gente coloca trechos de filmes que a gente está citando, ou de outras obras. Mas eu vou dar um exemplo clássico de uma experimentação completamente louca que a gente demorou muito para ver algo parecido na internet, em podcast, que foram os Nerdcast de RPG. Sim. Tipo assim, existia... quando a gente... Esse ano está fazendo 10 anos do primeiro episódio que a gente publicou no Nerdcast de RPG. Ele era, a ideia dele era justamente uma evolução, era a ideia de você fazer um papo sobre RPG, e aí a gente
jogar algumas cenas clichês. Sim, né? sim. E aí acabou que quando a gente foi gravar a cena clichê da taverna, a gente não parou e foi até o final da aventura e acabou virando só uma aventura sem conversa sobre. Porque a gente mesmo estava educado a fazer um podcast do nosso formato, Claro. né? De bater papo. E a gente pensou em inovar fazendo umas pequenas dramatizações no meio desse papo. Beleza. Aí acabou virando um outro formato. E aí, o que acontece? A gente sempre teve essa vontade, mesmo bem antes do Nerdcast RPG nascer, de gravar a gente jogando RPG. E a gente sempre falou assim, não tem condição da gente fazer isso, porque a gente tem que pegar todo mundo no estúdio. Olha só, a gente não conseguia entender a possibilidade de existir um podcast que tinha que todo mundo ir para o estúdio gravar. A gente falou, tem que chamar todo mundo para o estúdio, aí gravar... Não é que a gente não conseguia entender, tem mais não de era 10 prático. anos isso. A gente não estava em 2021. A gente estava em 2011. 2011. Isso. Tudo era mais difícil. Sim. Os equipamentos eram muito mais caros. Sim, a banda era mais cara. O acesso à internet era diferente. Então era outro cenário. Mas aí a gente falou assim, primeiro, se a gente gravar isso, vai ser um... Não tinha streaming de vídeo não tinha. Verdade em 2011. Não. Só TV conseguia fazer isso. Só Exato. grandes organizações. E a gente falou assim, pô, vamos se a gente gravar um negócio inteiro, vai ser um saco, ninguém vai gostar. Ninguém vai querer ouvir a gente jogando RPG. É a maneira que você está jogando, não que você está ouvindo, né? Uhum. É que nem beisebol. A gente fala, RPG é que nem beisebol. E aí a gente pensou assim, pô, quando a gente finalmente gravou, vamos usar tudo que a gente aprendeu na edição de podcast, que é dinamizar a conversa, cortar papo que não vai a lugar nenhum, sabe, tipo assim, cortar que a gente chama de gordura, né? Essas gordurinhas da conversa para fazer um conteúdo menor, mais dinâmico, e vamos sonorizar, botar efeitos sonoros e tal, que a gente gosta, chamar de botar nas músicas de fundo, para dar a ambientação de um jogo. Que é a coisa que a gente fazia quando jogar RPG, quem joga RPG mesmo bota a música no fundo para dar uma ambientação e tal. E aí, na época, inclusive, eu estava estudando um programa alemão chamado RPG Mixer, que era um programa para você colocar efeitos sonoros na hora. Tipo um soundboard. Era tipo um soundboard. Você programava um soundboard com som de porta, com som de não sei o quê, e aí você, na hora de jogar RPG, você apertava os botões, enfim, e ativava os sons. E aí, nunca tinha conseguido jogar RPG com isso, porque tinha que, enfim, ter que programar muita coisa, que eu não sei tudo que vai acontecer, enfim. E aí, na hora de editar, eu falei, putz, aquele negócio do soundboard, para se a gente colocar os sons da aventura, vai ficar maneiro. E aí a gente acabou criando um formato completamente novo. E a gente pensou assim, só dá certo assim, só dá certo editando, cortando, fazendo dinâmico, nunca daria certo a gente fazer a parada completa. Mas tome aí o Critical Role, que é um sucesso no mundo inteiro, que é a galera que joga RPG, um monte de atores e tal, a galera da RPG em inglês, né? E eles fazem lives de RPG, eles começaram, foram um dos primeiros a começar fazendo live de RPG, etc., e, inclusive, antes da pandemia e tal, eles faziam isso em teatro, né? Lotava, a galera ficava assistindo as aventuras, eles gravavam, também transmitiam ao vivo. E a coisa deu super certo. E, tipo assim, eles têm 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas de live jogando RPG. Coisas que a gente achava que nunca daria certo, por isso que a gente criou o formato do Nerdcast RPG, mas outros caras fizeram e deu certo. Então, você vê, não existe formato certo, formato errado. Sim, existe o formato que vai pegar tração, que não vai pegar tração, e tudo é experimentação. A parada que eu prefiro ouvir o negócio editado, mas sou eu, entendeu? O jeito que a gente gosta. Mas não quer dizer que fazer como o Critical Role, que faz uma live inteira de 4 horas de RPG, não funcione. Funciona assim que os caras são o pessoal da Jambô, né? Inclusive. Exato, exatamente. Né? Tormento, é fim dos tempos. Exato. E aí se tornou também um trend no Brasil, ter live de RPG, ter um monte de live de RPG, é muito maneiro. Então, gente, podcast é uma parada experimental, é um conteúdo que não tem dono, não tem formato certo, errado, é fazer. E o melhor jeito que você achar de fazer é o jeito que você tem que experimentar, né? Então... Mas é interessante porque o podcast no Brasil durante muitos anos foi muito parecido, né? No sentido de
você ter só aquele papo de bar. É o formato mais comum de podcast, né? O papo de bar. Mas é legal quando você vê outras pessoas que tentam inovar. Tem gente, o pessoal que fez o Presidente da Semana, foi bem interessante. Era uma série fechada, limitada, mas que trazia um formato completamente diferente, né? Com pesquisa, com roteiro, né? O podcast sempre se aliou muito à espontaneidade, né? Da conversa das pessoas, e nem todo mundo é espontâneo o suficiente para ser interessante, essa é a realidade. Mas tem outros formatos legais que vêm surgindo, sabe? De pessoas com nichos específicos, né? Falando de games, falando de música, né? Você tem a Discoteca Básica, por exemplo, né? Que vai contando mini documentários sobre cultura pop e história do mundo ao mesmo tempo. Você tem o GugaCast, que é uma super leitura de e-mails, e tem os games, com jogos também, e convidados. Então é interessante. E tem outros mil formatos, né? E pessoas que estão sempre tentando, né? Criar novos experimentando no podcast. Eu acho isso legal, né? Assim, é interessante também você fazer, copiar e se inspirar, e não vejo um problema, mas é legal quando alguém tenta sair da caixa, né? Assim, de tentar. A gente mesmo temos a nossa zona de conforto, vamos dizer assim, que é o Nerdcast, mas a gente está sempre tentando sair da caixa com o Nerdcast RPG, né? Sim, a gente vem aperfeiçoando a cada ano. No começo, a edição, a gente percebe que era muito diferente, a gente está muito mais profissional nesse sentido, entende muito mais o que a gente quer entregar. Hoje a gente já tem música original, que pra gente é um legal. Next step gigante, sabe? Assim, é isso, experimentação no final das contas, né? A gente fez no susto. Exatamente. E hoje em dia tem até uma profissionalização um pouco maior, que, aliás, a gente também testou isso lá atrás. Em 2012 a gente fez um audiodrama, lembra o T-Zombie? É verdade. Com o Guilherme Briggs, roteiro do Fábio Abu. Incrível, que era um audiodrama, né? Era um médico... 2012, não foi isso? Em 2012. A gente é muito à frente do seu tempo. 2012. 2012. O T-Zombie era um podcast. Se você não ouviu, procura T-Zombie, tipo, Z-O-M-B-I-I. São 2 I's no final. Zombie. Lá no Jovem Nerd, você vai achar, um audiodrama de mais ou menos 60 minutos, onde interpretado pelo Guilherme Briggs, tipo um monólogo, e ele é um médico legista que está na mesa de autópsia, e ele está gravando. Está gravando porque a gente se inspirou nisso, né? O legista vai gravando, tô fazendo incisão, isso. O nome é T-Zombie, a gravação dos mortos, porque você está escutando só o que está no gravador do médico, né? Isso. E aí começa o apocalipse zumbi ali na mesa de autópsia dele, né? Começa assim a história, e aí depois o médico foge e ele fica, né, documentando o dia a dia dele sobrevivendo. É muito maneiro. E a gente experimentou isso lá em 2012, e agora a gente está vendo esse formato de audiodramas surgir com bastante força. Caso vocês não saibam, acabou de lançar uma série no Spotify chamada Paciente 67. 63. Tá louco. Paciente 63, com a Mel Lisboa e com o seu Jorge. E é uma conversa, tipo isso, é um audiodrama. O cara que diz que ela é uma médica, ele é um cara que diz que viajou no tempo, veio do futuro para o passado, para o ano de 2023, né? 2022. Ele veio lá de 2050 e tanto para 2062. Caraca, ué. Ele vem de 2062. Por isso que ele é paciente 62? Não, ele é paciente 63, cara. É muito número! Mas então, eu não terminei de ouvir, eu tô ouvindo, achei muito maneiro. Mas é justamente isso. É diálogo, é roteirizado e é sonorizado, com efeitos sonoros e tal. Então, a gente mesmo está trabalhando num projeto assim. Exatamente, eu queria falar isso. Nós temos uma série dramatizada original com o Spotify em produção agora que, enfim, vai ser muito, muito maneiro. A gente ficou trabalhando alguns anos no roteiro. Tem alguns... exatamente. A gente reescreveu o roteiro algumas vezes. Eu digo nós, mas também principalmente o Leonel Caldela e o Fábio Abu. Exatamente, nossos roteiristas. Né, a gente participa do processo criativo, mas eles que escrevem de fato. Mas um roteiro que foi reescrito algumas vezes. Exato. Mudou completamente algumas vezes. E aí agora todo mundo tá, assim, para quem produz conteúdo e tal, audiovisual, todo mundo fica com esse sonho de querer emplacar uma série na Netflix, na Amazon, sabe, em alguns streams e tal.
E, cara, isso obviamente é um produto caro, um produto que não é qualquer um, vai ser super selecionado, super filtrado. Não que não vai acontecer isso em áudio, mas, por exemplo, tem outras plataformas, como o Spotify, de streaming de áudio, que estão buscando também esse tipo de conteúdo, Sim, né? Tem então, Spotify, tem a própria Globoplay, tem Deezer, tem Audible. Exato, né? muita tem gente Amazon Music, procurando. Que é de podcast, Exato, né? Então tem muito cenário. Você vê, o podcast é um cenário muito rico. É muito rico por causa disso, porque a gente pode fazer de qualquer jeito, sabe? E agora entrando numa fase muito profissional. E a pessoa pode, inclusive, não precisa necessariamente ter um contrato com uma dessas plataformas para distribuir. Ela pode fazer. Se autofinanciar, por exemplo, ela pode fazer um financiamento coletivo. Exato. Uma outra possibilidade. Né? É muito maneiro, porque o podcast, sendo um produto de áudio, um conteúdo de áudio, assim, se você quiser fazer uma história de aventura, de ficção científica e tal, você não precisa se preocupar com quanto é que vai custar fazer esse efeito especial, etc. Você tem gastos menores. Menores, você pode... mais fácil. Só é mais barato. Exato. Aí você mas por que não se faz tanto isso? Porque o público tem que captar isso e tem que virar a chave, né? Então, eu acredito que está virando, entendeu? Então, vai ter cada vez mais produções nesse sentido. Então, é um cenário muito, muito fértil para a criatividade, né? Então, podcast é uma mídia sem limites. Nós amamos de paixão e a gente tem muita coisa maneira pela frente aí em termos de podcast. A gente deve falar dos nossos próximos podcasts especiais? Podcast de RPG? A galera vai perguntando. Fala aí. Inclusive, se você quiser mandar perguntas, aí a gente está aqui aberto. O Rodrigo Selbeck perguntou, me indiquem os podcasts que vocês escutam. Então, olha, eu indiquei aí agora o Passageiro. Não, Passageiro não. O Paciente 63. Passageiro. Tá maneiro, tá no Spotify, é de graça, só chegar lá e ouvir. Mas já que a gente falou aqui, deu um monte de exemplo de formatos, eu acho que vale a pena dar um exemplo do formato que o Guga Mafra criou, além do GugaCast, que é muito parecido com o que a gente está falando das séries dramatizadas, que é o Podbook. É verdade! Né, que ele lançou em outra plataforma, que é Storytel. Ele lançou Como Ser um Rockstar. Exatamente. Que é uma história dele contando para o filho dele sobre a infância dele. Né? Então é um livro. É um livro, mas contado em áudio, em forma de podcast. Exato, que é uma conversa. Isso. Que não é um texto sendo lido, entendeu? Como um audiobook. Não. É um formato muito, muito maneiro, muito inovador. Muito inovador. Você tem lá na Storytel. Isso. Inclusive, na Storytel tem audiobooks dos livros da Nerd Books. Exato. Já fica aqui também no jornal. Então, quer dizer, a mídia de áudio é uma coisa incrível, incrivelmente rica. Deixa eu ver quem perguntou aqui. Bruno Castro, Nerdcast Twilight Zone, pode rolar algum dia? Putz, tem muita coisa maneira da Twilight Zone, né, cara? A gente que não, porque tem Twilight Zone que rever. Clássico, em preto e branco, tem o Twilight Zone da década de 80 e tem o Twilight Zone recente aí que eu não vi nada. Não vingou. Não vingou? Já? Ih, sério? Pô. É que tinha o Jordan Peele produzindo, não era? Tinha Jordan Peele? Porra, cara, como não deu certo? Eu não sei, acho que é muito Black Mirror hoje em dia, mudou a linguagem. Mas, pô, eu sou muito fã de Twilight Zone. Rod Serling é um cara inacreditável, muito à frente do seu tempo. E sim, eu acho que gostaria de ver os antigos. Os antigos têm histórias muito maneiras, muito maneiras. Tem uma outra. Que mais? Tem a Isabela Meleiro. Pergunta aqui, de onde vem tanta ideia para manter um podcast no ar por 10 anos? Eu acompanho há anos já. 10 anos, tem mais. Tem 15. Tem 15 anos, Tem 15 anos de Nerdcast, desde 2006. Ele vai ser o Nerdcast. Ele vai mudando, né? Vai se transformando, né? Porque exato. É interessante, já falou isso algumas vezes, o Nerdcast surgiu com uma gente falando sobre coisas nerd. Né? Então, falava de quadrinho, de série, de RPG, de filme, principalmente, e tal. Só que a gente percebeu que a gente não queria se limitar só a isso. Né? Não queria se limitar só a falar de cultura pop ou de cultura nerd. Exato. Ou de tecnologia. E a gente, logo no começo, mudou essa visão para, em vez de ser
a gente falando sobre coisas nerds, os nerds falando sobre qualquer coisa. Sim. Sobre a nossa visão, sobre a visão dos nerds. Uhum. Né? Então a gente abriu a possibilidade de conversar sobre tudo. Exato. Né? Então isso faz com que a gente tenha a possibilidade de pauta durante tanto tempo, semanalmente. Sim, aí você vê. Mais de 1000 episódios publicados. Uma semana. Mais de 1000? Já deu mais de 1000? Porque tá no 700 tanto, mas tem os tailor-made, tem os extras. Mas, por exemplo, a gente... Então tem a semana que a gente está falando de história, tem outra semana que a gente está falando besterol, tem outra semana que a gente está falando da série, do Loki, né? Hoje, sexta-feira... Hoje a gente publicou 2 Nerdcasts muito legais. Um é sobre Loki, né? E o outro é sobre cinema. Sobre cinema para quem quer trabalhar com cinema, quer entender esse mercado, o Ian gravou com a gente e ficou muito bom. Ian SBF do Porta dos Fundos, sim, muito maneiro. E... então, assim... Também a gente começou a abrir outras verticais, né? A gente passou a falar de profissão também. Profissões. E aí chamar profissionais para conversar e contar um pouco, até com a ideia de, o cara quer mudar de profissão, que quer entrar no mercado, é bom que ele ouça de uma pessoa que já está inserida ali. Exato. O que vai acontecer quando ele escolher esse caminho, né? Passamos a falar bastante de história, trouxemos pessoas que entendem mais, né? Que podem falar de uma forma mais gabaritada, trouxemos pessoas voltadas para a ciência. Os cientistas, né, para falar... Nerdcast de psicologia e tal. Então, é muito legal trazer... Porque o Nerd, no caso do Nerdcast, a gente sempre foca num tema, né? Sim. A galera do MesaCast normalmente foca na pessoa e o que ela vai contar, as experiências, etc. A gente foca num tema e aí as pessoas variam de acordo com temas. E os temas podem ser os temas hypados, por exemplo, hoje Loki, acabou a série, a gente, vamos falar, tá todo mundo hypado e tal. Mas pode ter temas que não necessariamente dependem de algum evento que está acontecendo no mundo e tal. A gente simplesmente pode estar querendo mergulhar nesse tema, né? E agora a gente começou a ter um Nerdcast sem tema nenhum. Exato. Que é simplesmente... Sinal da idade. A gente começa a gravar, a gente sempre conversa um pouco... A gente sempre conversa um pouco antes da gravação. Né? Enquanto está preparando equipamento, então o pessoal está chegando e tal. Exato. E quando a gente se reúne com o JP, Tucano, Fred, agora o Pedro, coitado, foi sugado para isso. Também gravou com a gente, falar em breve. O papo fica tão maluco antes de começar que a gente começa a gravar. E aí, então a gente tem na verdade, é uma pauta específica que a gente sempre que tenta gravar, ele vira um Nerdcast sem pauta. Exato, e aconteceu de novo. Em breve, aconteceu de novo. Mas olha, a Isabela voltou aqui e falou assim: acho que o mais importante de tudo é que vocês conseguem falar sobre absolutamente qualquer assunto com a mesma irreverência, de maneira leve e descontraída. Isso é uma característica interessante porque nós não somos especialistas de porra nenhuma, essa é a verdade. Mas nós somos curiosos. Né? E pesquisamos e lemos sobre alguns temas específicos, não todos, mas a gente não sabe de muitas coisas. Então, o que acontece a gente tenta se cercar de pessoas diferentes, que com os anos de podcast, de Nerdcast, a gente vem aprendendo isso, cada vez mais a gente consegue se cercar de mais gente diferente, para ouvir dessas pessoas e aprender com elas, no final das contas. Então, muitas vezes no podcast, a gente está ali como orelha, que a gente chama, né? A gente está ali fazendo... No começo era eu que fazia muito esse papel, mas com o passar do tempo e com a pluralidade de assuntos que a gente vem abordando, acaba que, às vezes, eu, Alexandre, às vezes até mais gente, é a orelha nessa história, ou seja, a gente está fazendo o papel de quem está ouvindo e que muitas vezes não entende o que está sendo dito, não entende o que está sendo falado, e a gente tenta trazer isso para o nosso contexto, para que a gente possa entender melhor e a pessoa que está ouvindo entender. Então, exatamente. Só que a gente faz isso com piada, com aí faz parte da nossa personalidade e tal, a convivência, exatamente. A gente gravou um programa não faz muito tempo sobre HIV, né? E foi totalmente isso, né? 2 convidados, um médico e um rapaz que até é influenciador, e ele é soropositivo, só que é indetectável, porque ele toma medicamento corretamente. Exato, e foi para desmistificar tudo esse... E foi ótimo, e a gente não conhecia nada. E foi um aprendizado incrível. Né? E foi muito interessante, e a gente aprendeu pra caramba. E mesmo assim foi um papo leve, divertido, a gente riu, se divertiu, foi bem maneiro. Então, a gente tenta sempre... Essa é a característica do Nerdcast, entendeu? A gente não tem que estar lá só fazendo piada, mas a gente tem que estar levando o papo sempre assim, que é uma característica nossa. A gente gosta de levar o papo de uma forma leve, descontraída,
porque a gente acha que a gente aprende melhor dessa forma, né? Então, a gente trouxe isso para essa nova fase do Nerdcast. O que mais? Cadê? Jéssica França falou que está nessa há pouco tempo, começou com os Nerdcasts de RPG, que são incríveis! Obrigado, Jéssica! O Bruno Castro falou, quando o assunto se desvia, geralmente é por culpa do Sr. K? Sempre. Sempre é culpa do Sr. K. Olha, que mais? Gabriel! Fala, Gabriel, como se manter relevante com conteúdo de áudio quando cada vez mais pessoas prezam pelo visual? Então, vídeo de sucesso das redes como Instagram, onde a imagem é o astro, né? Então, você tem que ter relevância, é isso. Você tem que ter conteúdo, porque muitas pessoas perguntam, qual equipamento você usa para fazer o podcast, qual microfone, qual não sei o que lá, bababá. Se você tem recursos e você quer investir no seu produto, no seu podcast, vale a pena investir em equipamento, no bom microfone, numa boa captação e tal. Mas isso não é necessário. O mais importante para você ter um podcast é você ter um bom assunto, é ter um tema relevante para as pessoas, ter um tema interessante, ter um tema dinâmico, com ritmo, que não seja chato de ouvir, para que a pessoa consiga absorver o que você está falando. Então é muito importante não só que a conversa que você esteja trazendo, ou que o texto que você esteja lendo, ou a dinâmica que você esteja se propondo a fazer, ela tenha essas características e que a edição, se for necessário, ajude a essas características serem ressaltadas. E aí, cara, é claro que o algoritmo, né, manda que agora a bola da vez são os vídeos. E, na verdade, agora a bola da vez são os microvídeos, né? Então, o que está regendo é o TikTok. E aí o Instagram segue o caminho do TikTok. O YouTube já criou Shorts também para querer seguir o caminho do TikTok. Mas isso não é necessário. Existem outras plataformas que vivem independente disso. A gente já falou de algumas aqui, ó. Spotify, né? Talvez eles venham a trazer vídeo. Eu já li algumas reportagens falando que eles estavam estudando isso. Mas hoje é uma plataforma só de áudio. Audible é uma plataforma só de áudio. Amazon Music é uma plataforma só de áudio. Storytel é uma plataforma só de áudio. Agora, é claro, um vídeo é muito mais fácil de se consumir, né? Simplesmente ele está ali acontecendo, né? O áudio ele tem um quê de intangível, vamos dizer assim, né? Mas, cara, a rádio está aí. E as pessoas ligam a rádio. E você tem que descobrir aonde chegar nas pessoas, sabe? Criar e tem hábitos onde a pessoa vai preferir o áudio. Tem muita gente que, por exemplo, a gente tem um público grande de pessoal que trabalha com TI. Por que isso? O cara fica lá o dia inteiro programando, codando, e ele não tem como ficar olhando para a TV ou para a internet e tal. E ele ouve podcasts, vários podcasts. Né? Então, por mais que o caminho, e o podcast ele nunca foi o caminho principal, o mainstream, mas ele está sempre aí. Né? Então, acho que você não tem que se preocupar qual é o formato que vai fazer mais sucesso, qual é o formato que está sendo o formato da vez, porque ele vai mudar. O formato da vez, alguns anos atrás, era Daily Vlog. Exato. Daily Vlog não existe mais. Não existe. Ninguém faz. Assim, ninguém faz. Pouquíssimos youtubers conseguem ser estabelecidos ainda como Daily Vlogger. E, antigamente, todos os youtubers eram praticamente daily vloggers. Todos faziam o mesmo conteúdo, que era mostrar a sua vida. Então, hoje, o que está regendo o algoritmo são as dancinhas, vídeos curtos, tags, desafios, não sei o que lá. Mas nem todos vão fazer isso, e talvez isso mude, porque vai surgir uma outra plataforma, vai surgir outro formato. Vocês verem, você tinha o daily vlog e vieram os stories, e as pessoas começaram a mostrar a sua vida que elas mostravam editadas durante uma vez ao dia, passaram a mostrar durante o dia em fragmentos. Então, o daily vlog perdeu sentido. Sim. Porque você já sabia tudo. Você já acompanhava aquela pessoa mais rápido, né, nos stories, ao vivo. Exatamente. Então, talvez daqui a pouco surja alguma coisa que mude esse formato. E que mude a percepção e a forma que as pessoas consomem YouTube ou áudio. Então, não tem regra. E o formato que está aqui hoje talvez não seja de amanhã. A gente já viu isso acontecer muitas vezes. A gente viu acontecer com os blogs, que hoje não existe mais. Hoje a gente pode dizer que não existe mais blog. O Cid era o herói da resistência e nem ele faz mais isso. Hoje o Cid é o rei da live. Então, porque ele mudou a parada. Se reinventou, se readaptou, se recriou.
né? E tá fazendo lives. Hoje, até em vídeo, você tem muitos conteúdos. TikTok tem live já dentro da plataforma. Sim. Né? Instagram tem live dentro da plataforma. YouTube, Twitch e por aí vai. Então, eu acho que tem espaço para todos se você tiver um bom conteúdo e tiver um público para consumir aquele conteúdo. Com certeza. Que mais? A Lígia Lima falou, também estou trabalhando e ouvindo. Olha aí, Lígia! É isso aí. Peraí. A Paula Lua falou também que tá... Ela que disse primeiro que está trabalhando e ouvindo. Olha, ela tá olhando, ó, tá ouvindo a gente mesmo com o vídeo rolando. Olha aí! Muito bom. O áudio não vai acabar muito. A Raíssa Mendes. Oi, Raíssa. No começo vocês acabaram se deparando com algum tipo de preconceito pelo fato do podcast não ser algo comum na época? Então, a palavra não é preconceito. Na verdade, a palavra é que as pessoas ignoravam a existência de podcast porque era uma coisa muito micro, era um formato novo que estava nascendo... Lembre-se, quando o YouTube explodiu, o YouTube era o grande hub de vídeos. Então, foi muito natural que onde você fosse procurar vídeos, produtor de conteúdo e tal, as pessoas estivessem nesse ecossistema do YouTube. E o próprio YouTube, com os algoritmos dele, ficavam alimentando a migração de conteúdo para conteúdo dentro do ecossistema de vídeos. O podcast, até recentemente, nunca teve esse hub como um YouTube, entendeu? Agora o Spotify está tentando se posicionar como esse hub de... Mas o Globoplay também. Eles estão brigando, exatamente. O YouTube tem a hegemonia do vídeo. Tudo bem, ninguém está criando conteúdo pro Dailymotion lá. Mas muita gente está saindo do YouTube para fazer Instagram, para fazer stories, para fazer TikTok. Mas então, no início, quando a gente começou... Muita gente saiu do YouTube para fazer Twitch. Twitch também, exatamente, então, tudo bem. E aí são outros ecossistemas. Os ecossistemas das lives estão brigando também, sabe, para virar o ecossistema principal e tal, né? Hoje em dia a Twitch está na frente, mas tem outras grandes plataformas também nessa briga. Mas o que eu estou querendo dizer quando a gente começou, esse negócio, as pessoas não conheciam isso, os podcasts não tinham um hub central, eles viviam cada um isolados como sua própria ilha, nos seus respectivos sites, nos seus feeds, nos seus blogs, né? Jovem Nerd era um blog que publicava o Nerdcast. O Nerdcast acabou sendo sexta-feira, por quê? Porque a gente publicava o Nerdcast naquele blog roll, sabe? Aquela linha de posts que um post... o novo post aparece em cima e empurra o antigo para baixo. Aí aparece em cima e empurra para baixo. Não tinha algoritmo no Jovem Nerd. Não, e aí o que acontece? A gente publicava... Tira tudo de ordem. Então a gente publicava outros conteúdos durante todo dia da semana, um conteúdo, e aí na sexta-feira a gente publicava o Nerdcast. Por quê? Porque aí demorava 2 dias, o fim de semana, até segunda-feira, onde o Nerdcast ia ficar no topo do blog roll e ficar mais em evidência. E aí quando eu publicasse o novo conteúdo na segunda, aí ele... Então, você vê... o que acontecia no início era isso. Ninguém sabia que podcast era alguma coisa que poderia ser uma mídia profissional e tal. A gente... porque no começo do podcast, hoje o cenário é completamente diferente. Mas no começo, o podcast era completamente independente. Sim, não tinha grandes empresas. Não. Patrocinando podcasts. Era um monte de curioso. Podcast, exato, um monte de curioso fazendo isso e tal. E a gente tinha ouvintes nas agências de publicidade, que eram fãs e tal, eles começaram a evangelizar e tal. Nosso primeiro anunciante foi trazido pelo nosso querido amigo Nick Ellis, exatamente. Trouxe lá o anunciante da Ideias Net na época, que era a Net Movies, que era um modelo de negócios antigos na Netflix, que eles mandavam... se alugava DVD pela internet, mas eles levavam o motoboy e levavam o DVD para tua casa. Foi o nosso primeiro anunciante do Nerdcast lá em 2007. Mas mesmo assim era muito difícil as pessoas entenderem o que era podcast, né? Lembra que a gente teve que explicar para uma diretora de mídia digital o que era podcast? Ela era diretora de mídia digital de uma agência. Falei, a gente tem um Nerdcast, que é um podcast. O que é podcast? Não sabia, não fazia ideia do que era. Então, essa foi a navegação, uma evangelização, abrindo a trilha no mato mesmo. E demorou, né? Demorou pra caramba. Que mais? Olha, peraí. Tinha uma pergunta que eu tinha achado aqui.
Descendo? Peraí, gente. Não consigo descer. Não, era da Jéssica Francis, achei aqui. O que vocês já acham dessa nova moda do Spotify de lançar audioséries? A gente já falou um pouco isso, talvez você tenha entrado depois. Sim. A gente acha super positivo, inclusive a gente está fazendo uma para o Spotify, trabalhando alguns anos já nela. Vai ser incrível. Eles acabaram de lançar uma agora, né? Paciente 63. Sim. Com a Mel Lisboa e o seu Jorge. Tá muito legal. Muito legal. Nós estamos produzindo uma para o Spotify também. Vai sair em breve. Estamos enviesados. Estamos negociando atores. Mas é isso. O Eduardo Pires pergunta que não quer calar. Quando teremos mais histórias não contadas do grandioso Ozob? O Ozob, a gente tá pensando, cara, em como contar mais histórias dele, né? Assim, histórias passadas, né? Porque a gente teve o Nerdcast de RPG, uma história do Ozob, e tem o livro, né? Que agora tem áudio também. Tem áudio-livro, você pode ouvir lá gratuitamente, inclusive. Mas, assim, o Ozob é um personagem de muito potencial. É um personagem que qualquer pessoa que vê ele fala assim, uau! Assim, o Ridley Scott viu o Ozob, eu tive uma oportunidade de entrevistar o Ridley Scott, e aí eu levei uma impressão do Ozob da capa do livro, que é do... Esqueci o nome dele mesmo. Agora deu branco. Marco Teixeira. Exatamente, Marco Teixeira. E ele... como ele é um replicante, vou mostrar para o Ridley Scott, porque é um replicante. E o Ridley Scott olhou, ele ficou impressionado, sabe? Uau, que personagem intrigante, né? E a mesma coisa aconteceu com a CD Projekt Red quando a gente quis vender a ideia de colocar ele dentro do Cyberpunk 2077 e tal. Então, é um personagem com bastante potencial, principalmente para novas histórias e tal. Tem uma mini história do Ozob no Cyberpunk 2077. Você pode explodir Mas ela não é canon. Não é canon. É canon dentro do... É um arif, multiverso. Mas pode ter certeza que vai ter mais coisa. A gente tem planos muito legais para o Ozob. O Ozob é um personagem que tem um alcance global. A gente está armando muitas coisas legais para o Ozob. Olha, a Patrícia Cabri pergunta se hoje é mais fácil rentabilizar podcast, mesmo com tantas opções. Na verdade, assim, quando a gente começou, tudo era mato. E a gente desbravou muito desse mercado e ajudou a fortalecer ele e as pessoas entenderem o podcast como uma mídia, né? Isso a gente tem plena consciência. Hoje é mais fácil rentabilizar um podcast, sim, porque ele já é compreendido e entendido como uma mídia relevante, impactante, que gera bastante engajamento. Então, as agências já trabalham com podcast, já pensam em projetos onde o podcast vai ser uma mídia importante. Mas o podcast ainda sofre de algo que o vídeo, principalmente o YouTube, tem, ou as lives, né? Que as plataformas de vídeo monetizam e dão share de receita. Ou seja, no caso do YouTube, o YouTube tem o AdSense, que é o pre-roll, aqueles videozinhos, bannerzinhos que aparecem no começo, no meio, até no final do vídeo. Isso o YouTube vende para os seus anunciantes e ele dá um share dessa veiculação no seu canal para você. Sim. E isso é uma forma de monetizar no-brainer, que chama, né? Você cria o conteúdo, bota no YouTube... Já está vendendo uma publicidade, dinheiro, isso. Sem fazer nenhum esforço extra. Só precisa ter audiência para... Claro, mas tá vendo? Tá fazendo dinheiro. Se hoje você fizer um podcast, lançar e botar na plataforma, ele não rentabiliza dessa forma. Você só rentabiliza com você trazendo uma pessoa para anunciar no seu programa. Então, é um step a mais. Né? Quando você abre uma live no Twitch, por exemplo, ou em outra plataforma que seja, essa plataforma te ajuda a monetizar com subs e de outras formas, com as mensagens e tal. E o podcast não tem isso. E eu sei que tem plataformas que estão trabalhando, plataformas de áudio, para criarem um modelo de monetização de podcast onde tenha share de receita. Mas hoje não existe. Então, se você for fazer um podcast, você vai ter que ter
de alguma forma, uma representação comercial, ou você fazer o seu comercial, ou você rentabilizar com a sua audiência, usando Hotmart Sparkle, usando Patreon, ou usando outras formas que as pessoas possam assinar para viabilizar o seu conteúdo. Né? É uma maneira das pessoas fazerem acontecer também. Então, assim, a única maneira não é você chegar e trazer um anunciante. Essa é uma delas. Você pode rentabilizar através de assinaturas do seu público para ter conteúdo exclusivo ou não. Só temos mais 5 minutos, Azaghal. Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Estou impressionado com a quantidade de meninas comentando na live. É muito superior ao de homem. Paula Lua, quais as perspectivas depois da entrada do Magalu na jogada? Sim, as perspectivas é que a gente tenha mais tempo para criar esses projetos todos. Claro, não é um botão que você aperta e aí você integrou a sua empresa toda num ecossistema de empresa muito maior. Isso é um processo que está rolando esse ano, né? A gente está trabalhando dobrado nisso, mas a gente ainda, como a gente falou no início, a gente vai ter 3 Nerdcast de RPG esse ano. Apesar de já estar no meio da coisa, já fica tenso. Até que dia vai o ano? Promessa dívida! Até que dia vai o ano? Promessa é dívida! Que ano que a gente está, para começar? 2021, é isso aí, Azaghal, não tem... Mas a gente vai entregar isso, é muito maneiro. Então, é isso, gente. Assim, a gente vai... É um boost no nosso conteúdo. É o que a gente quer fazer. Tem muitos projetos que a gente quer fazer dentro do Magalu também, que são muito legais, vão trazer outras oportunidades para crescer a empresa ainda mais. Então, enfim, tem muita coisa maneira vindo por aí. Mas, assim, de bate-pronto, mais Nerdcast RPG. Porque a gente não quer... Não tem só isso. Tem, Caneca de Mamica, já foi lançado. Tem Caneca de Mamica, que já lançamos. A gente vai lançar um novo podcast também, dentro do Jovem Nerd, semana que vem. Sem ser essa outra. Olha! Não, tá acontecendo. Exatamente. Já tem mais Nerd Player. Exatamente. Tem outros conteúdos que estão por vir. Última pergunta aqui do Bruno Castro. Atualmente, quanto tempo em média dura a criação de um Nerdcast? Desde a escolha do tema até a publicação. Tá, vamos lá, fazer conta. Que a gente vai ver bem rápido, na verdade. Não, que isso, não é não. Não, se você parar para pensar assim... Até a publicação não é rápido. Olha só, tem que escolha do tema. Aí, sei lá, 10 minutos. Realmente isso é rápido. Então, a gente só joga assim, o que vai ser, beleza. Mas não, aí tem que chamar as pessoas, acertar as agendas e tal. Tá, isso é meia hora. Vamos botar meia hora. Tá bom. Vai com termo de conta. Meia hora para fazer isso acontecer e vai meia hora para começar a gravar. Né? Que junta todo mundo, testa o som, então 1 hora. Aí a gravação pode levar de 2 a 3 horas. Então a gente já tem 4 horas. Aí a gente manda esse primeiro corte pro Léo. A edição do primeiro corte, um produto de 2 horas, vamos supor, deve levar aí suas 4 horas. Então já dobrou o tempo, já são 8 horas. Aí tem a minha revisão do primeiro momento. Se tiver 2 horas, leva de 3 a 4 horas. Então, porque tem que parar, fazer as anotações e tal. Então bota aí 12 horas. Aí o Léo vai e bota a música. Se é um produto de 2 horas, ele vai levar o quê? Umas 4, 5 horas para fazer esse trabalho, se não levar mais. Às vezes leva bem mais do que isso. Quando o programa tem muitos detalhes e tal, mas vamos botar uma média de 5 horas. A gente estava em quantas horas? 12? Já estamos em 17 horas. Aí a gente grava os e-mails, que é mais 1 hora, 18 horas. Aí o Léo traz o produto final para você revisar, com a música. Isso, aí toma mais 2... normalmente mais 2 horas, 2 horas e meia e tal. Então é isso, 20 horas. Aí o Mal vai ouvir o programa inteiro para ver se está tudo ok antes de publicar. Então, e vai botar as imagens para o app. Mais 2 horas. 22 horas. Então a gente leva basicamente entre 22 e 24 horas. É esse o tempo. De trabalho. Mais ou menos. Tem programas que dão mais trabalho, tem programas que dão menos, mas a média seria essa. E o Nerdcast de RPG multiplica por 10 isso. Ou mais. Muito mais. É isso, gente. Chegamos no nosso tempo. Não queremos atropelar a painel de ninguém. Muito obrigado pelo convite, pessoal da Campus Party. Estamos sempre juntos aqui, por enquanto remotamente. Exatamente. Fiquem em casa, usem máscara, tomem vacina quando chegar a sua vez. Se já
chegou a sua vez, parabéns. Não esqueça da segunda dose. Ninguém vai esquecer da segunda. Tem gente que esquece. É bom lembrar. Esquece a segunda dose. Tem muita gente que não toma a segunda dose. Tem que tomar. Mas aí é o tiozinho que tem que convencer. Eu tô falando aqui, se você é um tiozinho, toma a sua segunda dose, tiozinho. E eu quero dar um recado importante aqui, que é, se você gosta de tecnologia e está interessado em trabalhar com tecnologia, vá dar uma olhada na Luiza Labs, que eles estão sempre precisando de gente. Exatamente. É uma empresa incrível, faz parte do grupo Magalu. Exatamente. E estão sempre precisando de profissionais maravilhosos de TI. Aqui a gente sabe que tem muita gente. Campus Party é um celeiro, é um centro, é um bordel de programadores. Deus do céu! Ótimo. Então é isso, gente. Muito obrigado. Saudade de Campus Party, saudade daquela aglomeração. Valeu, gente! Obrigado! Até mais! Dancinha TikTok.